Bom dia, turminha! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos aprender sobre a organização da vida social. A gente vai aprender sobre as características tanto dos sumérios, das cidades sumérias na Mesopotâmia, quanto o Egito Antigo. Tá? A gente vai ver características, a gente vai ver diferenças e semelhanças entre essas cidades. Esse conteúdo é de história, que está na página do livro de vocês, da 52 até a 57, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que apesar das cidades elas serem bem próximas uma das outras, elas tinham diferenças, tá? Elas tinham diferença entre si. E vocês vão ver quais eram essas diferenças que essas cidades tinham entre elas, tá? Além da economia, tá? De ter, tá? Administração social, tá? O social, a sociedade delas, todas elas terem essas, tanto a política, quanto a economia, quanto a sociedade, mas elas tinham diferenças entre si. E elas eram cidades próximas umas das outras. Mas haviam diferenças que faziam que uma era de um jeito e a outra era de outra forma, tá? Nas suas organizações que elas tinham. Então é isso que nós vamos ver. Então olha só, vou mostrar a vocês a característica das cidades da Suméria e as características do Egito Antigo, comparando uma à outra. Primeiro, as cidades sumérias, tá? Isso vocês vão ver, tá na página 52. As cidades sumérias eram cidades independentes. Ela não tinha ali, ela não era dependente de outra cidade. Não, ela era independente, ela tinha o seu governo local, que dali esse governo, ele tinha seu próprio sistema, tanto jurídico como administrativo. Então, tinha a forma dela administrar aquela cidade, tá? Então, essa era a cidade da Suméria, na Mesopotâmia. Então, ela era o quê? Ela era independente, ela tinha o seu próprio sistema. Ela não trabalhava em cima de sistema de outras cidades. Já o Egito Antigo, as cidades ela não eram independente, diferente da Suméria, ela não era independente, tá? Elas tinham, um governo, tá? Faziam parte do governo de Faraó, tá? Faraó que comandava todo o Egito Antigo, diferente da Mesopotâmia, ainda mais das cidades sumérias. Cada cidade da Suméria, ela tinha o seu forma administrativa independente. Já o Egito era todas as cidades eram comandadas pelo governo de Faraó, que vocês vão ver até mais à frente as escritas como que eram, tá? Então eles faziam parte desse império do governo de Faraó. Outra característica: a Suméria, o controle político e religioso estavam nas mãos de pequenos grupos sociais. Então, pequenos grupos sociais, aqueles grupos, com poder executivo naquela cidade, que ficava controlando a política e a religiosidade daquele lugar. Então, era esse sistema, tá? Já a cidade do Egito Antigo, o poder político e religioso também era governado por Faraó, tá? Era uma cidade governada por Faraó. E até esqueci de falar com vocês, olha, até a administração ela é dividida entre cidades, nomos. Aí vocês têm aí, era um chefe local que pertencia à elite. Ela que fazia aquela administração entre as cidades. Mas também, até esses nomos, a administração, ela era comandada por Faraó, diferente da Suméria. Então, enquanto o poder político
e religioso da Suméria era centrado em pequenos grupos. Já no Egito Antigo não, era todo centrado a Faraó. Ele que governava tanto o poder político que podia, né, o que não podia, a religiosidade daquele lugar, porque eles adoravam, né, vários deuses, eles tinham vários deuses, então ele que comandava tudo, Faraó, no Egito Antigo. Já na Suméria, a maior parte da população trabalhava onde? No campo. Então, a maioria, aquela grande população, trabalhava no campo. Se a pequeno grupo trabalhava, né, no controle político, na religiosidade, já a maior parte, né, dos sumérios, eles trabalhavam no campo. E no Egito Antigo, as atividades, né, econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Quem que fazia esse trabalho tá dentro da criação de animais, na agricultura, eram quem? Eram os camponeses, eram os menos favorecidos. Quem eram? Os camponeses, os artesãos, as pessoas escravizadas, né? Tinham escravos que ficavam responsáveis pela criação dos animais, pela parte da agricultura, plantar, colher. E também trabalhavam no campo e também nas cidades, naquele serviço que dependia, comércios, né? Então eles ficavam nessa parte, a população do Egito Antigo. Já, né, a maior parte da população na Suméria trabalhava também no campo. Então a gente vê que também no Egito Antigo tinha uma grande população menos favorecida que trabalhavam no campo e na criação de animais. Eles faziam esse trabalho, tá bom? Os sumérios, eles eram politeístas. Aí você vai falar assim, mas tia, o que é politeísta? Né? São pessoas que acreditam em vários deuses, em muitos deuses. E vocês veem também que também o Egito Antigo, o povo também era politeísta. Eles também adoravam, vários deuses. Então, o que eles têm de comum é isso. Todos os dois eram politeístas. Todos, tanto, né, o Egito Antigo quanto o Sumério, eles eram, né, politeístas. Eles adoravam vários deuses, mas tinha sua hierarquia social, né, desigual. Eles eram diferentes em vários setores, até na organização política era bem diferente. Enquanto eles eram independentes, o controle político e religioso era em pequenos grupos. Já no Egito Antigo não, era só aquele poder, era apenas para um, que era quem? Faraó. Então, há essa diferença. O que eles têm em comum é isso. Todos os dois eram politeístas. Aí você vai falar assim, mas todos os dois trabalhavam também, né, na agricultura. Só que os sumérios era a maioria da população. Quase a população toda, porque apenas pequenos grupos que trabalhavam com a religião e o controle político. O Egito Antigo já era só quem? Camponeses, artesãos e as pessoas que eram escravizadas daquele governo de Faraó, que eram escravos deles. Então, aqui fala mesmo nesse último parágrafo do livro de vocês, tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades, e com as quais realizavam trocas comerciais. Eles trocavam, né, os produtos. A moeda era troca, né? Eu tenho isso, vou trocar com você que tem isso que eu aqui não tenho. Era a troca comercial. E por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e a arte. Aqui vocês podem ver, né? Tem uma imagem aqui que é um detalhe de uma pintura na parede que representa os camponeses em plantação, né? Vocês podem ver aí, são camponeses trabalhando na
plantação também exercendo, vocês podem ver aqui alguns cuidando de animais. E isso aí é cerca de quantos anos? 3.200 anos atrás, né? Que tinha homens e mulheres que trabalhavam nessa produção agrícola e também no artesanato. Então, vocês viram as diferenças. Então, aí tem aqui uma atividade da 53. Agora vocês vão ver, tá? Essa fonte histórica para conhecer as cidades antigas. A gente vê que tem, né, uma cultura material que marcou a identidade desse povo, tanto das cidades sumérias quanto as cidades do Egito Antigo. Então, marcou, que é o que? A escrita. A escrita marcou a identidade desse povo, porque antes a gente já estudou que não existia a escrita. Eles sentiram a necessidade da escrita, por quê? Por motivo da agricultura. Eles tinham que anotar o que vendia, o que eles plantavam, como era toda a parte, né, financeira. Então eles tiveram essa necessidade de integrar a escrita ao modo de vida deles. Mas nem todos tinham acesso à escrita, nem todos sabiam escrever. Tinham pessoas que sabiam, não era uma coisa que era para toda a população. Não, era os escribas e os mais favorecidos. Então, olha aqui, ó, os documentos escritos são importantes fontes para compreender o quê? O cotidiano daquele povo. Se hoje nós temos como estudar, como era o modo de vida daquele povo, se hoje a gente vê através de registro como eram os costumes deles, é porque tiveram o quê? A escrita que eles deixaram, através que vocês vão ver de papiro, onde eles escreviam. Então, isso é uma cultura material daquele povo, porque ali está registrado como era a forma de vida deles. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis. Porque aquela cidade, antigamente, quando foi surgindo, que a gente viu como surgiu, não existia cidade, foi a agricultura que levou às construções de cidade, elas não tinham leis que aquela população tinham que exercer. Então, através da escrita, eles o quê? Registraram a lei que aquela população tinha que obedecer naquele povo. A gente sabe que nós vivemos o quê? Embaixo de leis. Leis que cada país desempenha, cada município. Nós vivemos debaixo de leis. E se a gente não exercer as leis, a gente está contra aquele governo atual. Então, temos que exercer. Então, eles também viram que aquela população, eles tinham que obedecer a lei daqueles lugares. Então, eles estabeleceram essas leis, contratos comerciais, registro fiscais. Além disso, conhecimento e técnicas também foram transmitidos por meio de quê? Da escrita. Hoje a nossa vida é através do quê? De escrita. Se você quer digitar alguma coisa, é através da escrita. Se você quer escrever um bilhete, é através da escrita. Se você quer escrever uma receita de qualquer coisa, é através da escrita. Hoje, para eu colocar aqui no quadro, né, as diferenças, as características de um povo e do outro, Sumério, Egito Antigo, eu usei o quê? A escrita. Então, a escrita faz parte hoje do nosso cotidiano, mas nem sempre foi assim. Eles tiveram de estabelecer a escrita para quê? Para ter leis, para registrar tudo que era daquela época para hoje, para que hoje nós sabemos como surgiu a cultura dos nossos ancestrais, como que surgiram as cidades. Hoje é fácil falar cidade. Hoje, né, Rio Bonito, se vai Jardim Tanguá, Saquarema, cidades mais perto da gente. É fácil. É fácil porque hoje faz parte da nossa vida. Mas a gente vai ver que isso não existiu sempre. Existiu através da agricultura, que eles começaram a sentir essa necessidade de construir cidade, porque a população foi crescendo daquela localidade. Então, como eu falei, né, a cultura material, né, e fontes históricas, né, marcaram a identidade desse povo. Então, a gente viu que existiram a escrita hieróglifos,
né, cuneiformes, são tipos de escrita que surgiram naquele meio. A gente vai ver que era através de quê? Imagens, de desenhos, de registro que eles marcavam. Até a que a gente vai ver hoje, que é a escrita hieróglifa, né? Era através de símbolos que representavam o quê? Ideias e valores. Hoje nós temos o nosso alfabeto que, né, a gente utiliza a escrita desde do começo da letra A até a letra Z. Então a gente tem esse alfabeto, mas antigamente eram símbolos que representavam, né, os valores daquele lugar. Então vamos lá. Escritas e costumes na Mesopotâmia. Então aqui, ó. Então a gente vai ver os costumes da escrita. Compartilhavam elementos culturais, línguas e costumes diferentes. Então eles compartilhavam o quê? Os elementos, a cultura, as línguas e também os costumes que eles tinham diferentes, como eu já falei no começo. As cidades das Sumérias, né? Quais eram as cidades que ficavam, né, na Mesopotâmia? Era o quê? Os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônios. As cidades que faziam parte da Babilônia. Então, essas cidades que compartilhavam esses elementos culturais, as línguas e o costume. Eles compartilhavam, né? Então, a forma dele escrever era compartilhada para essas outras cidades. 3.800 anos atrás, o rei Hammurabi, ele conquistou vários territórios. Esse rei Hammurabi, né, nessa escrita e costume da Mesopotâmia, tá? Ele tinha a intenção de que unificar esses territórios, essas cidades da Mesopotâmia, como eu já falei, que eram as cidades, né, da Suméria, de Acádios, dos assírios, de Babilônia. Ele queria unificar, ou seja, que essas cidades se tornassem o quê? Apenas uma. Então, o que ele fez? Ele, né, conquistou vários territórios, né, e ele fez o quê? Ele organizou esse código de Hammurabi, né, que esse código de Hammurabi era essa a intenção, como eu falei, de unificar essas cidades da Mesopotâmia para se tornarem apenas uma cidade. E o que era esse código de Hammurabi? O código de Hammurabi era o quê? Ele era um conjunto de leis com regras, tinha regras nesse conjunto de lei, que tinha como objetivo essas regras para a vida da família, né? Essas regras da família era para todas essas cidades. Outra, relações de trabalho, regras para as relações do trabalho dessas cidades, trocas comerciais, crimes também, né? Qual era a penalidade que as pessoas que cometiam crimes, ela teria que pagar. Então era essa lei para todas essas cidades, com a intenção de unificar essas cidades, tá? Então, essa era a parte desse rei Hammurabi, que ele queria unificar essas cidades. Então, e esse documento foi uma fonte de importância, esse documento, que era esse código de Hammurabi. Tá? Foi um grande documento onde foi esse conjunto de leis, e esse documento foi importante para o quê? Para os estudos das sociedades antigas. Então, através desse código, as pessoas começaram a estudar como era a forma da vida dessas pessoas. Então, a escrita egípcia, né, esse código de Hammurabi, ajuda a entender como era a vida das sociedades antigas e também a conhecer qual eram as suas leis lá, os seus costumes e como era a sua cultura. Então, os arqueólogos, eles estudaram, tá, essa lei. Então, foi através de quê? Das escritas. Então, ficou lá essa lei, esse código de Hammurabi, com registro, que foram os documentos para estudo. Documentação para estudo, para que hoje nós sabíamos como que aconteceu, tá? Essa conquista, né, do rei
Hammurabi. Agora, a escrita já no quê? No Egito Antigo, tá? Esses documentos, eles foram deixados, tá? Pelos escribas, foram um documento deixado pelos escribas, né? Que também permitiu investigar a administração pública daquela comunidade, daquela população, daquela cidade, e também a vida deles, como era a vida deles. Então, esses documentos foram deixados por quem? Pelo escriba. Esses escribas eram o quê? Pessoas que eles, né, registravam, eles que sabiam escrever, além também, tá, de outras pessoas da realeza que também sabia escrever. Não era a escrita, como eu já falei lá no começo, não era para todas as pessoas, nem todos tinham acesso à escrita, sabia escrever. Outra coisa, a escrita era hieróglifa, que era essa escrita aqui que a gente já estudou, que eram escritas, tá, composta de um conjunto de símbolos que representam ideias e valores, tá? Essa escrita, tá, ela compara com a escrita alfabética que utilizamos hoje, porque a nossa escrita, né, alfabética, ela segue o alfabeto, né, que vem de A, B, C, que é dividido entre consoantes e vogais. Aqui já são desenhos que representam hoje, vamos dizer, como se representa esses símbolos, cada letra que nós temos hoje, ok? Essa é a escrita hieróglifa, que representa as ideias e valores, tá? Só quem tinha acesso à escrita: faraó, funcionários da realeza, os funcionários de faraó, os sacerdotes e os escribas. Só eles que sabiam escrever. O resto da população não sabia escrever nada. Só essa população. E esses documentos egípcios, tá? Eles eram escritos em papiros. O que são papiros? Aí vocês podem ver mesmo aí no livro de vocês, aqui, ó, tem a imagem do papiro, tá? Então, tem essa imagem aqui, ó, tá? Isso aqui era um papiro. O que era isso? Era feito como? Era feito com um tipo de folha feita de uma planta que era comum, tá? Na região da África. Essa era um tipo de planta. A partir daí, eles construíam, tá, esse papel para os escribas escreverem. Aí tem a atividade da página 55. Na página 56, tá? Ele fala sobre a Constituição brasileira atual, que todas as pessoas são o quê? São iguais. Todas as pessoas, elas têm o quê? Os mesmos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre todas as pessoas tinham direito. As mulheres, então, naquela época, elas sofriam muito. Elas não tinham os mesmos direitos que os homens tinham. Então, esse texto, ele vai relatar sobre a cidadania e a igualdade, uma conquista histórica. O que é uma conquista histórica? Uma conquista que foi acontecendo ao passar do tempo. Então, ele vai falar que muitas das sociedades antigas, tá, era fundamentada através da organização social. Ela fala aqui que nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos. As mulheres, por exemplo, não tinham o mesmo direito que os homens. Os homens tinham um direito e muitas coisas as mulheres elas não tinham o direito que tinha o homem. Hoje é diferente. A mulher tem o direito de ir, vir como homem, de trabalhar, mas antigamente não. A mulher era aquela mulher para cuidar da casa, ser dona de casa, elas não poderiam trabalhar. Então, elas conquistaram esse direito depois. Esse texto ele vai falar sobre também as decisões da vida em comunidade, tá? Não era tomada de forma igualitária, não era igual para todos, nem todos tinham os mesmos direitos, não era igual. E o poder e as terras ficavam centralizados na mão de quê? Dos pequenos grupos. E a maioria da população, ela foi excluída, ela não tinha acesso às decisões políticas. Hoje,
nessa parte assim a gente pode ver que nem tudo a população tem direito das decisões políticas, mas a população, ela tem direito de votar, ela tem direito de escolher quem ela quer. Antigamente não tinha esse direito de voto como hoje tem. Então no Egito antigo, o faraó ele era o intermediário entre os deuses e o povo. Era um intermediário. Então as pessoas não tinham acesso direto aos deuses, ele era o intermediário. E esse poder era hereditário, né? Passado de pai para filho. Não tinha esse negócio de ele, como eu falei, o teu voto, não, eu vou votar nessa pessoa, como hoje tem. Antigamente não, era hereditário, de pai para filho, tá? Os funcionários reais, sacerdotes, escribas, os chefes militares que tinham posições privilegiadas. Então, a gente pode ver mesmo na escrita, quem tinha direito era esses daí, porque eles tinham esses direitos privilegiados. A maioria da população era artesão, eles eram camponeses e também tinham os escravizados. Eles que realizavam a maior parte dos trabalhos e também eles eram excluídos de decisões. Pagavam um imposto altíssimo, tá? Eles não podiam ter decisão, mas pagar os impostos altos eles pagavam. E muitas vezes era forçado a trabalhar assim, o quê? Sem receber nada, sem receber pagamento nenhum. Então, enquanto a população morava em moradia muito ruim, muito precária, né? A faraó e toda a realeza dali, das pessoas que trabalhavam ali, moravam em palácios luxuosos. Cada palácio um melhor do que o outro, tá? E como fala aqui, os outros moravam em casa simples, feita de barro. Então, foi isso que nós estudamos hoje sobre a organização da vida social, né? Das cidades da Mesopotâmia, que são entre os sumérios, e do Egito Antigo. Vocês vão ver a semelhança. E o que marcou a identidade desse povo foi a escrita. A escrita favoreceu que vários documentos tivessem registrado através dos papiros até hoje, para que hoje nós venhamos conhecer como eram os costumes, o modo de vida dessa população. Tá bom? Façam as atividades da página 57, 55 e 53, tá bom? Ó, beijão, ficam com Deus, se cuidam e até amanhã.